Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Torres, sou advogado em direito de família, direito patrimonial, direito tributário, e hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre um trabalho que meu escritório desenvolve há bastante tempo, chamado de holding familiar. O nosso escritório atua com holding familiar tanto para famílias que têm um imóvel e um filho, quanto para famílias que têm patrimônio que envolve fazendas, multipropriedades, né, patrimônio estrangeiro, e com isso a gente tem conseguido trazer um impacto muito positivo nas famílias. O trabalho com a holding familiar, ele acaba sendo aquele tipo de trabalho que é totalmente administrativo, né, é muito seguro, pois vai ter tudo registrado em cartório, na junta comercial, né, mas não precisa de processo judicial, o que é um grande alento, porque economiza muito dinheiro e tempo. E esse trabalho, ele é muito, hoje em dia, ele é muito visado porque as famílias não sabem o problema que é quando o patriarca falece. Muitas vezes, naquele momento mais duro, com o falecimento de um ente querido, e, vai descobrir que tem um tributo a ser pago de forma meio urgente, né, até com a lei coloca 60 dias para ser pago esse tributo, e ela não sabe que praticamente entre 30% e 45% do patrimônio vai ser pago pelos filhos, né? Daquele patrimônio que a família trabalhou e lutou a vida inteira, né? Quando o patriarca ou a matriarca falecerem, vai custar muito caro para o filho. Além disso, o trabalho de holding também permite que as famílias evitem brigas entre os herdeiros. Né? Na minha família, assim como em várias outras famílias, a gente já tem um histórico de que um tio ou outro discutiu, brigou, e aí teve uma quebra ali do vínculo familiar parcial ali da família, né? Então, isso é muito triste, mas esse trabalho da holding familiar é possível fazer a divisão patrimonial dos bens com os doadores ainda em vida. Isso é espetacular, né? E, enfim, quando a gente começa a comentar sobre os custos da holding familiar, a gente compara com os custos primeiro do inventário, né, de quando uma pessoa falece e deixa bens. No inventário, o valor calculado para ser dividido entre os herdeiros e também pago é o valor que consta ali no imposto de renda e o valor venal, né, não o valor de mercado, pelo menos no estado de São Paulo. No estado do Rio de Janeiro já é usado o valor de mercado. Cada estado tem uma forma diferente. No estado de São Paulo, o tributo, o ITCMD, o tributo da morte, né, o imposto da morte, o ITCMD ele significa Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes, que aí é quando falece alguém, ou doação. É o mesmo tributo cobrado pelo Estado quando alguém falece ou quando é doado algum bem para outra pessoa, né? No estado de São Paulo é de apenas 4%, né? Só que a base de cálculo é o problema, né? A base de cálculo é o valor venal do imóvel. Então, se você tem um imóvel com valor venal de 1 milhão, vai ser de 40 mil esse tributo, né? Só que muitas vezes esse valor desse imóvel que foi comprado, por exemplo, no ano de 1995, em 2010 a gente teve um boom imobiliário no Brasil inteiro. Então, se esse imóvel for comprado por 300 mil reais em 1995, hoje ele vale uns 2 milhões, aproximadamente, se esse imóvel for urbano. Se for um imóvel rural, esse imóvel vai valer acima de 10 milhões. O trabalho da holding familiar, ele permite a criação de uma empresa, que a gente chama de célula cofre, uma empresa cofre, e cofre, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar que a nomenclatura de cofre é similar ao cofre que a gente tem no fundo do guarda-roupa mesmo, porque ali você não coloca o dinheiro que você transaciona no dia a dia, nem os bens também, né? Por exemplo, o carro que você troca de 2 em 2 anos, né? Mas sim coloca aquelas joias de família,
coloca a escritura de um imóvel, alguma moeda estrangeira, algo que você não negocia, não transaciona todos os dias. Né? A ideia da holding é justamente essa, é colocar todos aqueles bens que a família tem há anos, colocar dentro dessa empresa, né? É uma criação, a holding nada mais é do que uma empresa, então cria-se uma empresa do zero, coloca no nome dos patriarcas, né, do marido e da mulher, os dois sócios, transferem aquele patrimônio que estão declarados no imposto de renda para essa empresa e depois dou as cotas para os filhos com todas as cláusulas de garantia, para que o controle fique dentro da família. Quando a gente diz controle, a gente tem tanta trava no direito empresarial, quando a gente sai do direito de família e entra para o direito empresarial, como constituiu a empresa, né, a gente saiu do direito de família, que é todo restritivo, que você só pode doar metade dos seus bens, e foi para o direito empresarial, onde a pessoa ela pode investir tudo que ela quiser. Né? E, só que, puxa, é muito solto no direito empresarial. Só que a ideia da holding familiar é criar essa empresa e manter a qualidade de vida assim como ela é hoje. Então, a gente tem inúmeras travas que a gente usa tanto do direito societário quanto do direito civil para garantir que esse bem, que essa família, ela tenha a mesma convivência que tem hoje, sem perder nenhum lastro de confiança. Então, tudo que foi transferido para aquela família, para os filhos, numa futura perna da holding, a gente consegue colocar a cláusula de empenhorabilidade, caso algum dos filhos quebre um negócio, por exemplo, não coloque em risco aqueles bens adquiridos lá atrás da família. Uma outra cláusula muito importante que a gente coloca é a cláusula de usufruto vitalício, para garantir que os patriarcas também possam usufruir daqueles bens, tanto fisicamente morando, ou então colocando aqueles bens para aluguel e receber os frutos desses bens. Né? Ele serve tanto para usufruir quanto para receber os frutos. Também cláusula de incomunicabilidade, para caso algum filho ou filha case, o cônjuge não precisa assinar em caso de venda ou compra de algum bem ali dentro daquela empresa. Tá? Uma outra cláusula muito importante também é que o patriarca e a matriarca vão ser os administradores daquela empresa com uma procuração, eles vão ser procuradores. Portanto, apesar de não ter nada no nome dos patriarcas, eles vão ser procuradores das empresas, vão poder vender, transacionar, alugar, fazer o que quiser com esses bens, tá? Colocar em comodato, se for terra rural, consegue arrendar, né? Sem maiores problemas, sem burocracias. E também é possível colocar cláusula para evitar que os filhos vendam, dilapidem esse patrimônio até o falecimento dos pais, ou então eternamente, né? É possível trabalhar de uma forma muito complexa e muito segura quando a gente tem o controle dessas cláusulas, né? Então, por isso é mister que se tenha um advogado de confiança, um advogado que tenha conhecimento e experiência já de longo prazo com trabalho com holding familiar, assim como o nosso escritório tem. E a economia que a holding familiar traz comparada com o trabalho desenvolvido de inventário, por exemplo, tanto aquele trabalho de inventário que tem disputa patrimonial, quanto aquele que não, que é feito em cartório, que não, os filhos concordam com a divisão dos bens, o trabalho da holding familiar ele sai 90% mais em conta do que o trabalho de um inventário, sem contar nas possíveis brigas e discussões por parte de patrimônio, que deixaria qualquer patriarca triste, né, se soubesse. Então, morrer no Brasil custa muito caro, apesar do tributo no estado de São Paulo ser de 4%, tem estados que cobram 8%. A maioria dos estados hoje em dia cobram 8%, ou de forma taxativa ou progressiva, né, com uma tabela de acordo com o valor dos bens deixados.
É importante salientar que 4% não é o valor total gasto no inventário, né? 4% é obrigatório, nosso escritório de advocacia cobra 7% sobre os bens deixados para fazer o inventário, né, que está de acordo com a tabela da OAB. Tem escritórios de advocacia que cobram mais, outros menos. 7% quando não há disputa sobre os bens e 12% quando há. Né? Então, já soma-se 4 com 7, a gente tem 11% sobre os bens. Isso no inventário, né? Um tributo que ninguém conta e que é muito válido, por exemplo, um imóvel comprado lá atrás por 300 mil e com valor de mercado de 1 milhão, quando vendido, esse imóvel, quando vendido ou passado para o herdeiro, né, no caso do inventário, tem um tributo de 15%, que é um tributo federal, que é cobrado e muita gente não coloca na conta, mas quando tem essa atualização financeira, por exemplo, o imóvel foi comprado por 300 mil em 1995, vale 1 milhão de reais hoje, a gente tem essa diferença positiva de 700 mil reais. 15% sobre esses 700 mil reais, que é o tributo chamado de ganho de capital, né, que custa 15% sobre essa atualização do valor do imóvel, é um valor bastante considerável também, né? Então, se essa família tiver apenas esse bem de 1 milhão de reais, ela vai ter os 15% mais os 11% ali. E muitas vezes a gente precisa lembrar também que se houver algum falecimento mais precoce, ou os filhos não tiveram muita sorte nos negócios, é possível que fique muito pesado para os filhos pagarem toda essa carga tributária aí. 15% mais 11%, a gente está falando de 26%. 26% sobre 1 milhão, 260 mil reais, né? Tem que ser pagos ali dentro de um prazo curto. A lei coloca que dentro de 60 dias você tem que dar início ao inventário. Então, você tem uma corrida muito grande ali e uns tributos muito pesados, né? Os tributos, os custos, todos que envolvem, né? Além disso, você vai ter que ir no cartório de registro de imóveis, vai ter que ir no cartório de registro civil, e isso tudo também aumenta muito os custos. Por isso que, quando alguém falece, os filhos vão ter ali em torno de 30%, 40%, talvez até um pouco mais sobre os bens deixados. Acaba sendo um pesadelo, né? Muitas vezes os filhos vão precisar vender esse imóvel, e quando precisa vender com uma rapidez, geralmente vai vender uns 20% abaixo do valor que custa no mercado esses bens, né? Então, quem fica feliz é o investidor, mas é um momento de tremenda tristeza e tormenta ali para os filhos, que não vão ter não vão conseguir nem ter a mesma classe social, não vai conseguir ter os mesmos vizinhos, né? Vai precisar vender e provavelmente mudar para um lugar, um nível de vida um pouco pior. Então, somado aí nessa conta, os 26% mais os 20% de deságio numa venda de imóveis, você tem 46% nessa simulação de uma família com um filho e com um imóvel de valor de mercado de 1 milhão de reais, comprado por 300 mil reais lá atrás. Né? A diferença, agora eu vou comentar sobre a diferença de um instituto, que é o inventário, para o trabalho com holding familiar. A diferença, ela é brutal financeiramente, porque quando a gente consegue fazer esse trabalho, a gente cria uma empresa, coloca lá R$ 1.000 de capital social, por exemplo, não é algo taxativo, é possível usar, inclusive, o contador que a família já está acostumada, e a gente cria essa empresa, coloca o capital social de R$ 1.000, R$ 500 sendo do pai, R$ 500 sendo da mãe. Numa segunda perna, a gente faz a transferência desse bem, não usando o valor de mercado, mas consultando a lei, a gente sabe que é possível usar o valor declarado no imposto de renda, ou seja, o valor de R$ 300 mil que foi comprado lá atrás.
Com isso, a gente já vai ter uma diminuição ali de 4%, para de 1 milhão para 4%, incidindo sobre 300 mil reais nesse exemplo aqui, né? Posteriormente, a gente faz a doação. Então, criou essa empresa, depois vai fazer um aumento de capital, faz uma alteração do contrato social para aumentar o capital dessa empresa, passando o pai doando metade dos bens, metade desse imóvel para a holding, e a mãe doando outra metade para a holding. Então, a gente vai ter aí duas doações de 150 mil reais declarados no imposto de renda. Numa terceira perna, então a gente transformou o que era um bem de família, transformou aqui em cotas de uma empresa, né, cujos pais ainda são os donos dessas cotas. E num terceiro momento, a gente faz a segunda alteração de contrato social, doando as cotas do pai para o filho e da mãe para o filho. Essa doação ela pode ser anual também, não precisa ser de uma vez, tá? É possível fazer aos poucos, né? Mas, dessa forma, fazendo essa doação, os pais vão ficar sem nada no nome, mas com todas aquelas cláusulas de controle que eu comentei, e se os pais tiverem algum problema financeiro, não vai correr o risco. É lógico que se tiver um bem só, é o bem de família, mas se tiverem dois bens, por exemplo, no nome, não vai correr o risco de ter alguma penhora, né? Nem ali, nem no imóvel doado. Lógico, aqui a gente não está falando de fraude contra credores, né? A gente está falando de um sistema de prevenção. Depois que teve um processo de execução ou algum problema assim, não adianta fazer, né, com esse tipo de prevenção, porque provavelmente vai cair. Lembrando também que os filhos, eles vão ter 100% dessas cotas dessa empresa, que vai ter capital social de 300 mil reais, mas eles não vão poder transacionar esse bem que tiver nessa empresa, né? Esse é o sistema de uma holding com uma célula, o sistema mais simples que tem. A gente tem outros sistemas bem mais completos que podem ajudar ainda mais as famílias, tá? A comparação de custo de um com o outro dá diferença de 90% de economia para a família, né? E levando em conta aí tudo que é possível, quando os pais falecerem, não vai ter custo nenhum, não vai precisar ter inventário, porque eles não vão ter nada no nome, a não ser que tenha um carro, enfim, faz o inventário do carro, se o carro for de um valor alto, se não, se for de um valor baixo, né, de 60, 70 mil reais, é possível fazer um alvará judicial, que é muito mais rápido, muito barato, e aí sim já passa para o nome do filho o documento do veículo. Então, ou dos veículos, né? Então, é um sistema que vem crescido muito ao longo dos anos, e que com certeza muito confortável a família ter, né? O custo de uma holding dessa seria, aqui no meu escritório, de 12 mil reais, tem os custos também de registro no cartório, na JuSesp, só que a base de cálculo sempre é muito menor, né? Então, financeiramente, é muito válido para essas famílias, tá? Imagina você agora, se essa diferença de um valor comprado, de um imóvel rural comprado por 300 mil reais em 95, e que vale hoje 10 milhões. Só de ganho de capital a gente teria esse 15% sobre, enfim, sobre um valor muito grande. A economia para a família é absurda, né? Seria possível usar aqui os 4% calculados sobre os 300 mil reais e não sobre 10 milhões de TCMD, né, que é o imposto da morte. A base de cálculo toda seria muito, muito mudada. Naturalmente, que para esses casos de diferença patrimonial muito grande, nosso escritório ele cobra 5% sobre a diferença do custo que seria o inventário para esse sistema de holding familiar. Não vai ser só 12 mil reais, mas a gente coloca também um teto para que faça sentido para a família pagar isso aí, e os patriarcas conseguirem pagar, seja de forma à vista ou parcelada, a longas prestações aí, para que não tenha nenhum desencaixe financeiro e faça total sentido esse sistema, tá? E aquele intangível de não ter briga para os filhos, entre os filhos,
após o falecimento dos pais também é crucial, isso aí não tem valor que compre, né? Então, por hoje é isso, a gente tem muito mais material, muito mais tipos de holding, mas esse é o que está em voga no momento, é o que mais tem ajudado as famílias, as famílias que têm feito, terminam agradecidas, né, e só dos pais saberem que já está tudo resolvido, e que o patrimônio que foi lutado tanto por aquela família, no final da vida não vai ser dilapidado, isso com certeza faz as famílias dormirem muito melhor. Um abraço, tudo de bom.